não tem satisfação maior do que você pegar a Bíblia Sagrada, abrir um texto como esse que está aqui na tela para nós, fazer uma leitura e entender perfeitamente o que está aqui escrito. Para tanto, não adianta fazer uma leitura superficial. Tem que fazer um estudo, tem que se aprofundar em tudo que tem nesse texto para nos oferecer. E nós temos vários tipos de estudo. Nesta oportunidade, eu quero falar com vocês a respeito da identificação do dom espiritual aqui em operação, o tipo e também a sua classificação. Vamos juntos e vamos aprender um pouco mais aqui no canal Pastor Denilson Lemes. Bora para a tela. Eu trouxe aqui, nessa oportunidade para vocês, o texto de 2 Reis, capítulo de número 6, o versículo 1 até o versículo de número 7, conforme eu estou olhando para ele aqui, e vocês também, lógico, né? E aí está escrito: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos um lugar para habitar ali. Ponto final. Então, o que nós temos? Nós temos até esse versículo aqui, vou marcar aqui para nós. A escola dos profetas, ela estava com um espaço pequeno e eles então resolveram aumentar de tamanho o espaço. Decidiram então cortar as vigas lá no Jordão. Muito bem. E disse Elite, e um disse: serve-te de ires com os teus servos. E Eliseu então disse: irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira. Aí eu quero marcar aqui com vocês com outra cor. Já é uma segunda parte do texto. Quando nós estamos estudando os textos, nós precisamos fazer isso aqui. A gente vai demarcando dentro do texto e separando as camadas existentes dentro dele para a gente procurar entender o que está escrito. Então eu já tenho 2 marcações. Aí continua a leitura. Sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. Esse aqui eu já vou marcar de forma diferente. O ferro caiu na água. O que é esse ferro aqui? Isso aqui é um machado. Vou escrever do lado aqui. E eu acredito que todos vocês conhecem o que vem a ser um machado. Tá? Um instrumento, uma ferramenta para cortar madeira. Tem um cabo de madeira, mas a ferramenta propriamente dita é ferro puro, pesado. E esse ferro aqui caiu na água. E clamou e disse, vamos marcar aqui: ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe o lugar, Eliseu cortou um pau, lançou esse pau ali na água e fez nadar o ferro. E disse:
levanta-o. Então estendeu as mãos e o tomou. Está assim. E que nós temos então aqui um ferro que o ferro que flutuou. Ora, isso que nós temos aqui, meus irmãos, nada mais é do que uma, o quê? Operação de milagres. Operação de milagres. Então eu já tenho aqui o tipo de dom espiritual que está em operação. Operação de milagres ou de maravilhas. Vai depender aí da versão que você tem. A mesma coisa, operação de milagres, operação de maravilhas. Pastor, o que vem a ser operação de milagres e operação de maravilhas? É todo tipo de operação que intervém no curso natural das coisas aqui na Terra. Essa é a diferenciação que nós fazemos entre a operação de milagres e o dom de curar, os dons de curar. Os dons de curar, ele tem uma ligação muito profunda com enfermidade, com cura de enfermidade. Enquanto que operação de milagres ou operação de maravilhas, aí nós já temos intervenção de Deus no curso da natureza. Então, o mar Jordão que se abriu, o mar vermelho que se abriu. Então, esse tipo de operação de Deus, nós classificamos então como operação de milagres ou operação de maravilhas. Tudo bem? Tudo isso aqui nós temos lá em 1 Coríntios, capítulo de número 12, verso 8, 9 e 10. Nós temos ali uma relação de dons espirituais que nós classificamos em grupos, por exemplo, os dons de inspiração, os dons de poder e os dons de revelação. E aqui nós temos operação de maravilhas. Esse tipo de dom, ele é classificado como, eu acabei de falar para vocês, 3 classificações: dons de inspiração, dons de poder e dons de revelação. Aqui no caso, nós temos a classificação dos dons de poder, ou seja, operação de milagres ou operação de maravilhas, está exatamente dentro do que nós temos aí, ó. Dons de poder, escrito para vocês aí, anotem, por favor. Então, coloquei na tela o tipo de dom, que é a operação de milagres ou maravilha, e coloquei a classificação, que é os dons de poder. Como eu disse, 1 Coríntios, nós temos uma relação de dons, 9 deles, classificado em 3 grupos, e cada grupo 3 dons, evidentemente. E eu tenho um estudo a respeito desse assunto, tá bom? Gravado, 20 videoaulas, 22 videoaulas, tudo na sequência, explicando para você o que são dons de inspiração, dons de poder e os dons de revelação. Tudo explicadinho. E também no estudo a respeito dos dons ministeriais, lá de Efésios capítulo 4. E eu faço a relação entre
os dons ministeriais com os espirituais. Os ministeriais constituindo como sendo ofícios e os espirituais, eles são as ferramentas que cada oficial desse utiliza. Bom, então, bem explicadinho para você. E o bom de estar, por exemplo, na Hotmart, você tem a sequência de módulos e dentro dos módulos, aula 1, 2 e 3, para você pegar a sequência. Além disso, você vai ter ali bloco de nota para você fazer as suas anotações no estudo que você está fazendo, e assim você tem um estudo bem orientado, tá bom? Se você se interessar por este estudo, o link está na descrição do vídeo. Entre aqui, clique e, olha, invista no teu ministério. Como eu disse no início da aula, não tem coisa melhor do que a gente pegar um texto como esse aqui e você enxergar no texto os dons que aqui estão presentes, estão em operação, tá bom? Então, é um estudo que vai abrir, vai clarear, vai esclarecer muita coisa para você em relação aos dons espirituais, os dons ministeriais, que são os dons vocacionais, tá bom? Então, voltando para o nosso texto aqui, observe as marcações que eu fiz com vocês. Dentro do texto, o ferro caiu na água. Está marcadinho aí para vocês. Olha só, em amarelo. O ferro caiu na água. Se o ferro cai na água, o que acontece com o ferro? Ora, ferro na água afunda. É a lei da natureza, não é? Ferro afundar. Aí Eliseu vem, corta um pau, lança ali e fez o ferro nadar. O que quer dizer o texto? Com o ferro nadar. Ou seja, flutuar. E nesse caso, está dentro da normalidade da natureza um ferro flutuar? Não, o ferro afunda, tá bom? Isso aí é lei da natureza, não tem como escapar disso. O ferro é bem mais pesado que a água, né? Existe um termo técnico para isso, mas para quem nós aqui entendamos dentro da teologia é isso. O ferro é mais pesado que a água. Afundou. E vem Eliseu, com um pedaço de pau, faz o ferro flutuar. Ou seja, aí está fora da natureza. Mexeu no curso natural das coisas. O ferro, então, flutuou como se fosse um isopor. Isto só pode ser feito mediante o poder de Deus. É Deus somente que pode fazer tal coisa. E Eliseu, tomado pelo poder de Deus, fez o milagre acontecer. E então aquele moço que estava desesperado por conta daquele ferro ser emprestado, agora foi devolvido para ele. Vocês imaginem, aqueles era uma escola de profetas e todos aqueles alunos olhando para aquilo que Eliseu acabara de realizar, tá bom? Bem, aqui eu paro as minhas anotações com vocês. Esse é o propósito do vídeo, é mostrar aqui dentro desse texto, colocar aqui na tela para nós, é mostrar dentro desse texto para vocês que, além da teologia, além dos outros estudos que nós podemos retirar desse texto, tá bom? Dessas marcações outras que eu fiz, mas quis destacar a respeito dos dons espirituais dentro do texto. Aproveite essa aula, tem alguns princípios aqui para vocês, para fazerem a leitura de um texto
de uma forma mais calma, tranquila e procurando retirar todos os detalhes destes textos que são lidos, tá bom? Deixe os seus comentários aqui, as suas dúvidas, sugestão de algum texto que você queira que eu grave e traga aqui para você. Pergunto, você já fez a leitura desse texto com este ponto de vista, procurando saber que dom espiritual que está aí aqui em operação? E mais, de repente você, mas espera aí, Primeiro Testamento tem manifestação de dons espirituais? Não é só no Novo Testamento? Olha quantos questionamentos, tá bom? Se você tiver algum, pode colocar aí nos comentários para nós. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você gostou do vídeo, dê um joinha aí, compartilhe esse vídeo com as outras pessoas, tá bom? E no canal maratone aí que nós temos outros vídeos com relação a dons espirituais, tá certo? Então não se esqueça, o link na descrição do vídeo, clica aí, você vai entender melhor o que eu estou falando a respeito de dons espirituais para vocês, e com isso você com certeza vai enriquecer aí o teu ministério, e quando chegares diante da igreja para transmitir uma mensagem, vai ser bem diferente para você, entendendo o texto de vários pontos de vista, tá bem? Até o próximo vídeo, querendo Deus.